paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra do dia está em Provérbios capítulo 8. Gostaria de estar lendo juntamente com o pastor Lázaro. Amém? Amém. Começa. Paz do Senhor a todos. Provérbios capítulo 8, verso 1 vai nos dizer assim: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade é a entrada das portas, e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem perversa. Todas elas são retas para o que é bem, para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho é a boca perversa, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, e nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando passava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima e quando fortificava as fontes do abismo, Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção,
Não rejeiteis a sede, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alçará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem ama a morte. Meu Deus. Amém. Amém. Quer comentar? Só vou deixar aqui, eu tinha até guardado o versículo aqui, mas como são vários aqui, eu vou deixar só um só. Vou esboçar algumas coisas só de um versículo aqui, rapidamente, né? Glória a Deus. Eu tinha guardado ele aqui, mas eu não estou conseguindo achar agora. Só um minutinho, só, meus irmãos. Então, para não perder tempo, eu vou lendo aqui a minha Vai parte. vai falando aí. E aí você vai achando aí onde que você... É. Né? Então, o Provérbios, ele tem vários assuntos, né? Claro, a palavra de Deus, todos os versículos, sai muitas pregações de um versículo só. Vários assuntos mesmo. E é tão tremendo, né? Tem 36 versículos esse capítulo 8. E a gente fica assim, extasiada com tantas riquezas de conteúdo. Nós vemos que fala sobre as coisas excelentes, exortando a gente assim a guardar nossa boca para não falar palavras torpes, palavras tortuosas, nem perversa, né? E fala assim: aceita a minha correção e não a prata. Sempre o provérbio está falando disso. Filho meu, dá ouvido às minhas palavras, né? E fala também, como hoje é o dia das mães, e ontem nós estávamos lendo isso. Filho meu, ouve meus conselhos, né? Então é bem-aventurado as pessoas que ouvem o conselho de Deus. Quem recebe o conselho de Deus, recebe o conselho dos pais, das mães, né? Porque tem temor. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Então, se a pessoa ela não tem amor de Deus, ela também não tem amor de mãe, ela não tem um amor na família, não tem amor de nada, não respeita ninguém, respeita nada. Porque aqui a gente fala, no versículo 13, está falando do temor do Senhor. Que a pessoa que ela é soberba, uma pessoa que ela é arrogante, a pessoa que anda no mau caminho e tem uma boca perversa, ela não tem temor de Deus. E a gente vê isso, né? Como eu estava falando que hoje é o dia das mães, quantos filhos soberbos, quantos filhos arrogantes, quantos filhos com a boca perversa, né? Magoou sua mãe, magoou sua família, porque ainda não conheceu o temor de Deus, não conhece, não obedece o Senhor. Lê a Bíblia, prega, canta, ora, mas não tem temor de Deus, né? É somente uma coisa assim por fora. Mas aqui o conselho de Provérbios 8, que Salomão relatou, está escrito assim, ó, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, se nós não se agarrar com Deus, a gente não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem nada, não tem força, né? E aqui também fala, eu amo as pessoas que me amam e os que de madrugada me buscam me acham. Então, os crentes oradores, os crentes que têm comunhão com Deus, buscam o Senhor, né? Não importa se é de madrugada, não importa se é durante o dia,
se é 3 horas da tarde, se é de manhã, se é à noite, estão sempre buscando a Deus. E aqueles também que têm aquela intimidade com o Senhor, buscam o Senhor de madrugada e acham o Senhor. Glória a Deus, porque só o Senhor que faz nos herdar bens permanentes. Louvado o Senhor. Assim também como eu já estou falando, eu quero falar sobre a sabedoria, né? Olha que lindo. A primeira coisa que Deus criou, a sabedoria, desde o princípio. Aí com a sabedoria, Ele fez todas as suas obras antigas, né? Antes de haver abismo, antes de haver fontes carregadas, antes que os montes existissem, antes dos campos, do princípio do pó do mundo, o Senhor já criou a sabedoria, né? Maravilhoso, né? E aí, então, vamos lá, você achou o versículo? Achei. Pode falar. Tem muito que relatar, você já relatou quase tudo, né, sobre essa passagem aqui, né, que é a mais pura verdade. Né? Nós vemos aqui que nem você tá falando, a gente está falando hoje do Dia das Mães, né? Eu posso me lembrar do Dia das Mães porque eu não fui um filho correto na minha mocidade. Eu deixei muito a desejar de ser um filho correto para meu pai e para minha mãe, né? E vendo essas palavras aqui, eu vejo que ó, o Senhor fala assim: a vós, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos do homem. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Então, o Senhor ele vem falando que os lábios dele, quando se abrem, ele vai proferir coisas boas, né? A boca de Deus, quando ela se abre para nos corrigir, para falar conosco, ele só dirige, ele direciona coisas boas para nós, mesmo sendo muitas das vezes coisas duras, até da gente estar ouvindo, mas são coisas boas para o nosso aprendizado, para que nós não venhamos a pecar, né? Para que nós, que nem você falou, né, das mães, dos filhos, né? Quantos filhos que até mesmo, muitas das vezes, dentro da igreja, estando dentro da igreja, maltratam suas mães. Né? Porque muitas das vezes está dentro da igreja, mas não dá ouvido para a palavra de Deus. Não ouve a palavra do Senhor. Vem na igreja porque gosta de cantar, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Mas se enquanto não tiver o temor do Senhor, que nem já foi dito aí, não entender que Deus, ele profere as suas palavras, né? Por amor aos seus filhos, né? Que ele é o dono da sabedoria, ele é a própria sabedoria, né? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Os filhos, amem seus pais, porque amando seus pais, você estará obedecendo o mandamento do Senhor. E é isso que eu queria falar. Então eu queria complementar em Isaías 49:15, que diz assim: pode uma mulher esquecer do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, a gente vê que o amor da mãe é muito grande, mas ela falha. Tem mães que falham, né? Tem mães que abandonam seus filhos, que entregam seus filhos para outros se criarem. Tem mães que não têm paciência com seus filhos. E aqui está escrito que uma mãe, ela pode falhar, mas o Senhor todavia não esquece de ti. Então o amor de Deus é maior do que tudo quanto é amor, né?
E glória a Deus por isso, por essa palavra maravilhosa. Então nós vemos que o Senhor fala que aquele que ama a família mais do que ele não é digno dele. Por quê? Porque foi ele que deu a família para nós. Foi ele que deu a mãe, foi ele que deu o pai, foi ele que gerou nós no ventre da nossa mãe. Então o amor de Deus, ele tem que ser em primeiro lugar em tudo e em todos, né? Talvez hoje você já levantou e já foi abraçar sua mãe e tal. E você nem buscou o Senhor em primeiro lugar para depois ir abraçar sua mãe. Então sempre o Senhor é prioridade, né? E através disso ele abençoou toda a nossa casa. Dá saúde para a mãe, dá saúde para os pais, né? Tudo, para os filhos, para a família toda. Então ele fala assim, eu amo os que me amam, né? Eu amo os que me amam. Glória a Deus. Aí no 32 ele fala, agora pois filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos, né? Ouve a correção, não rejeite e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas aqueles que pecam contra o Senhor, violenta a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Então quem ama Deus e ouve os seus conselhos, ama a vida, né? Então, quero terminar aqui, juntamente com o pastor Lázaro, que esse Provérbios 8, né, vem servir para nós de um alerta muito grande e de instrução para a nossa vida, né? Então, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e logo mais à noite nós estaremos aí adorando esse Deus vivo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Malas? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.